Eu não sei o seu pai, mas o meu, desde que eu era pequeno, sempre teve frases épicas. E eu quero começar esse vídeo justamente com uma dessas frases épicas que o meu pai falava, que é perfeita para os dias de hoje. Tem gente que acha que burrice é um privilégio. Eu sou o professor Paulo Candé e hoje a gente vai conversar sobre colecalciferol e ignorância. Puxa vida, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu dizer logo o seguinte: quando a gente usa o termo ignorante, isso não é um xingamento. Ignorante é aquela pessoa que desconhece um determinado assunto, um determinado conhecimento, de tal forma que todo mundo é ignorante em algum aspecto. Por exemplo, se você é engenheiro, eu sou ignorante em engenharia, mas você não conhece sobre acupuntura, então você é ignorante em acupuntura. Você não conhece nada sobre eletroacupuntura, então você é ignorante em eletroacupuntura. Já eu conheço. Ou seja, todos nós somos ignorantes em algum aspecto da vida. Isso é natural. O que eu não aceito é que um arquiteto seja ignorante em arquitetura, um fisioterapeuta seja ignorante em fisioterapia. E por que é que eu estou falando isso? Não é segredo para ninguém nos dias de hoje que o nosso sistema imunológico tem que estar muito bem obrigado para se defender do tal do coronga, sabe? O covarde vírus. Isso é básico, todo mundo sabe. Cuidar do sistema imunológico. Estava eu ontem conversando com meu pai, ele comentou comigo que uma pessoa, enfermeira de formação, curso superior, não era técnica em enfermagem. Ele comentando com ela sobre os banhos de sol diários que ele tomava para o fortalecimento do sistema imunológico dele, essa pessoa disse para ele o seguinte: mas esse negócio de tomar sol não serve de nada. É claro que eu fiquei furioso com essa demonstração de profunda ignorância. Então eu vou muito rapidamente falar só sobre dois pontos, que a gente justifica para dar embasamento de uma vez por todas sobre a importância do banho de sol. Existem dois tipos de vitamina D que a gente tem que considerar: D2 e D3. Ergocalciferol, colecalciferol. Normalmente, aquelas vitaminas D3 que você encontra em farmácia, aquilo ali é obtido através de vegetais. O colecalciferol, como é que você obtém? Que é aquele que você precisa. A sua pele sintetiza quando você é exposto à radiação solar no horário correto e com o tempo correto de exposição. Aí é perfeito. Aconteceu isso, o seu organismo vai sintetizar o colecalciferol, a vitamina D3. Quando começou todo esse negócio de vírus e etc., uma das primeiras recomendações que eu dei ao meu pai e à minha mãe foi justamente isso, o banho de sol. Como é que eles estão? Eles não estão assim não, eles estão assim. Se eu tivesse mais mão, eu colocaria todas elas fazendo isso. Simples, é simples isso. Tanto minha mãe quanto meu pai, uma das coisas que eles fazem é o banho de sol. Mas eu disse que eu ia falar dois pontos, não é isso? Você já teve cálculo renal? Já? Então olha só, existem duas coisas que são necessárias, principais, para que o nosso organismo ele consiga pegar cálcio e colocar no osso: magnésio e, adivinha, colecalciferol, D3. Não é incomum
no nosso trabalho a gente encontrar pacientes que já desenvolveram cálculo renal e a gente verifica que o colecalciferol deles está baixo. Então, adianta você suplementar com cálcio? Não, porque se você suplementa com cálcio, mas não tem colecalciferol, o cálcio ele não vai direto para o osso. Da mesma maneira, se você tem deficiência de magnésio, o cálcio ele não vai para o osso. Ou ele vai para as coronárias, ou ele vai para os rins, aí forma os cálculos renais. Entenderam? Então a pessoa chegar e dizer que banho de sol não serve para nada, merece o Oscar da ignorância, por ser profissional da área de saúde. Então, eu vou repetir o que meu pai falou. Tem gente que pensa que ignorância é privilégio. Eu não quero esse privilégio. Se você está aqui no nosso canal, é porque você abre mão desse privilégio. Você não quer de jeito nenhum. Então, fuja desse tipo de profissional. Fuja. Então, esse tipo de profissional acaba se tornando o intelectual orgânico, o qual nós já falamos aqui quando nós conversamos sobre programação preditiva. O intelectual orgânico se informa mais sobre isso. Os meus pacientes, todos eles são muito inteligentes, de tal maneira que mesmo se eu quisesse enrolar eles, eles não seriam enrolados. E nem meu pai, porque eu aconselho meu pai. Meu pai tem uma coisa que as pessoas estão perdendo com o tempo, que nós falamos no último vídeo, a chamada mente analítica. Pensa bem sobre isso. Tome banho de sol. Um grande abraço a todos, muita saúde, que o eterno nosso Deus nos abençoe. Tchau, tchau.